Pessoas armadas com fuzil explodem caixa eletrônico em São Roque. CETESB fiscaliza a água do rio Jundiaí em Salto, que esteve rosa. Falta de chuva prejudica os feirantes em Itapetininga. Por causa da seca no começo do ano, não tem quase nada. O mar que dava 200 quilos por pé, deu 5 quilos. Olá, boa noite. Outro destaque desta edição é o acidente entre estudantes do Sorocaba durante excursão ao litoral. E o Pedro Leão acompanhou durante toda a tarde os familiares. Boa noite, Pedro. O que exatamente aconteceu? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. 3 ônibus saíram daqui de Sorocaba, da Escola Estadual Antônio Padilha, com destino a Santos. Na altura de Cubatão, da rodovia Anchieta, um ônibus tombou na descida da serra. Neste ônibus tinham 35 pessoas e 17 ficaram feridas, como mostra a reportagem da equipe do SBT em Santos. O ônibus ficou totalmente destruído. Segundo a equipe de Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu que estava sem o freio e resolveu usar a estrada de serviço para evitar um acidente mais grave. É de que o motorista teria perdido o freio. Em razão disso, para não ter um acidente um pouco mais grave, ele entrou nesse espaço aqui. No entanto, ele não conseguiu estabilizar totalmente o ônibus e acabou tombando, não foi um capotamento, ele acabou tombando. No asfalto, além das marcas da freada, ficaram espalhados pertences dos passageiros. 35 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. Alunos de uma escola de Sorocaba, com idade entre 14 e 18 anos. Eles iam fazer uma visita turística pela cidade de Santos, conhecer o Museu Pelé, visitar o Aquário Municipal e andar de escuna. 17 pessoas foram feridas e levadas para os hospitais da região. Todo mundo gritando, aquela corrida, todo mundo descendo, conseguindo sair do ônibus. Daí eu peguei e falei para o pessoal descer, para tomar cuidado, porque estava começando a vazar, eu não sabia se era gasolina ou diesel, então falei para o pessoal descer e eu fui ajudar as vítimas que estavam com prioridade, que eram 2 vítimas, né? Uma que se machucou gravemente na cabeça e quebrou o braço, se não me engano, e a outra que era uma moça grávida, que a gente estava ajudando ela. O motorista disse que perdeu o freio, né? Então deu uma cutucada no nosso e depois ele perdeu a direção. Aliás, ele disse que jogou aqui para perder a velocidade, né? Não para agora. Que susto, né? Nossa Senhora. E eu acompanhei a volta dos estudantes que estavam na mesma excursão, mas não se feriram. O reencontro com os pais em Sorocaba foi marcado pela emoção. Durante a tarde, a escola esteve fechada. No pátio era possível ver funcionários apreensivos. O movimento de parentes foi grande para saber informações sobre os adolescentes. Este pai conta que 2 filhos foram para a excursão, mas não estavam no mesmo ônibus. Aparentemente está tudo bem, a namorada do meu filho parece que teve um acidente um pouco mais grave, né? A gente não sabe direito ainda o que aconteceu. Já o filho deste autônomo estava no veículo acidentado. Consegui ligar no hospital, na unidade, ele está bem, já está... Alguns colegas junto com ele estão almoçando. Foi um susto foi um baque, né? Porque quem tem filho sabe, né? Por volta das 4 da tarde, os alunos que não se envolveram no acidente voltaram em 2 ônibus. Funcionários da escola montaram um cordão de isolamento e, um a um, os adolescentes desceram. A mãe de uma aluna furou o cerco para abraçar a filha. Depois de uma breve reunião, pais e filhos foram liberados e o alívio era grande. Ai, a gente quer abraçar e ver que tá inteiro, só isso, né? Aliviada? Oh, manhã é muito difícil, nossa. Tá, eu levei um susto muito grande, mas graças a Deus não aconteceu nada. Coração aliviado? Coração aliviado, graças a Deus. Esta estudante conta que estava no veículo da frente na hora do acidente. Ele bateu em nós antes, ele deu uma encostada. Isso, aí para não acontecer coisa pior com a gente, né? Porque senão nós íamos cair na ribanceira. Aí ele desviou, no que ele desviou, ele bateu na rampa e capotou. Na garagem da empresa responsável pela excursão, ninguém foi encontrado para comentar o assunto. O local está com a fachada apagada e era possível ver alguns ônibus velhos.
Em nota, a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, informou que o veículo não tinha autorização da agência para rodar. Porém, a empresa possui uma liminar da Justiça que autoriza o ônibus a circular pelas rodovias do Estado. Por isso, o órgão não pode fiscalizar nem autuar esta empresa. Esta liminar da Justiça está sendo contestada pela Artesp também na Justiça. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação para saber mais sobre este acidente, o que aconteceu com o estado de saúde dos feridos, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Ok, Pedro, que grande susto, hein? Obrigada pelas informações. Olha, e hoje pela madrugada, bandidos explodiram um caixa eletrônico na rodovia Castelo Branco, em São Roque. Os caixas ficam dentro do restaurante, com entrada também pelo fundo do prédio. Dos 2 terminais de bandeiras diferentes, bandidos explodiram um deles. De acordo com a Polícia Rodoviária, o explosivo foi colocado atrás do caixa. Com o impacto, parte do teto ficou destruída e 10 metros da fachada de vidro ficaram estilhaçados e caíram. De acordo com funcionários, foi a primeira vez que o local foi alvo de bandidos. Câmeras de segurança gravaram a movimentação de pessoas, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária, o local estava escuro e não é possível fazer a identificação. No momento do crime, o restaurante estava fechado. E em Tietê também houve ataque a caixa eletrônico. De acordo com a GM, o morador viu quando 2 homens saíram com o maçarico de uma agência no centro. No local foram encontrados R$ 1.200 espalhados pelo chão. A GM não informou a quantidade levada pelos bandidos. Ninguém ficou ferido. Foi preso em Sorocaba um homem suspeito por praticar estelionato. Foram apreendidas centenas de folhas de cheque em branco e preenchidas. Os valores chegam a R$15 mil. De acordo com a polícia, Wagner Aparecido da Silva, de 49 anos, é suspeito de agir como um agiota. Mas em vez de emprestar com juros, o comerciante vendia os cheques. Além de revender cheques falsos, né? Ele conseguia CNPJs, documentos falsos, assim ele abria uma conta bancária e emitia cheques em nome desses terceiros. A investigação começou há 2 meses e continua. Falta descobrir onde Wagner conseguia as folhas e os talões novos. No momento da apreensão em flagrante, a polícia ainda surpreendeu Fernanda Aquino, de 35 anos, corretora de imóveis que comprava 5 folhas por R$150. Ela não participava ativamente ali da organização dele. Na verdade, ela é uma pessoa que foi adquirir esses cheques. Só que, como ela adquiriu os cheques roubados, ela também cometeu o crime de receptação. Wagner foi encaminhado ao CDP de Sorocaba e deve responder por estelionato e receptação. Fernanda foi detida por receptação e encaminhada à cadeia de Votorantim. Agora a polícia vai checar boletins de ocorrência sobre roubos e furtos de cheques para identificar possíveis vítimas. E ainda falando do trabalho da polícia, aproximadamente 300 quilos de maconha foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Segundo a polícia, a droga estava escondida na lataria de um caminhão. O motorista e o ajudante vinham de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seguiam para São Paulo. E de acordo com informações, eles receberiam R$20 mil pelo transporte. Os 2 foram levados para a Polícia Federal de Sorocaba. E olha que absurdo, um adolescente de 15 anos foi detido em Piedade. Ele confessou que atirou em um homem por represália. Segundo a polícia, ele acreditava que a vítima era responsável por denunciar líderes do tráfico. O menor foi encaminhado à Fundação Casa e o homem está internado no Hospital Regional de Sorocaba e corre o risco de ficar paraplégico. Terminou ontem o prazo para quem não justificou o voto no primeiro turno das eleições. E se você perdeu esse prazo, Renato Diniz tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Pois é, agora não tem mais tempo, não tem mais jeito. Quem não justificou no primeiro turno tem que pagar uma multa de R$ 3,51. Sobre esse assunto eu converso agora com o juiz eleitoral José Elias Temer. José Elias Temer, boa noite. Quem paga essa multa do primeiro turno, como que ele vai pagar a multa?
Boa noite. Ele poderá pagar numa agência bancária, numa lotérica ou diretamente no cartório eleitoral. Tendo pago, deverá levar a guia até o cartório e aí sim ele irá regularizar a situação eleitoral. Se não pagar a multa, quais são as consequências? Se ele não pagar, ele fica em situação irregular, não poderá tomar empréstimo de banco oficial, linhas oficiais de crédito, não poderá tirar passaporte, nem participar de concursos públicos. Bom, terminou o prazo para o primeiro turno. E para quem não votou no segundo turno, até quando pode justificar? São duas eleições diferentes, então este prazo vai até o dia 26 de dezembro. Como ele vai justificar? Ele deverá comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral ou pela internet no site do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado pelas informações. O site é o www.tre-sp.jus.br. Simone.